Boa noite, queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos mais uma vez para uma noite de estudos e palestra do nosso centro. E para iniciarmos os nossos trabalhos da noite de hoje, vamos pedir ao nosso irmão Luiz Guimarães para fazer a prece inicial. Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus permaneça em cada um de nós, encarnados e desencarnados. Levemos o nosso pensamento ao alto, rogando a misericórdia do Pai, agradecendo por esse momento de luz, de aprendizado, de estudo que nos é proporcionado, que nos fará crescer no conhecimento e alertar nossas consciências para que nós melhoremos a cada dia na nossa caminhada evolutiva. Rogamos ao Pai bênçãos para essa humanidade tão sofrida, pelas calamidades, pelas enfermidades do corpo e da alma, de todos nós, sempre carentes diante de Ti, ó Pai. Nesta prece, passo agora a palavra para o nosso irmão Douglas, para que dê por iniciar os trabalhos da noite, na Santa e Divina Paz. Assim seja. Assim, com essa prece, pedimos permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido Mestre e Irmão Jesus, a espiritualidade da casa, aos nossos mentores e guias espirituais, para iniciarmos mais uma palestra. Esta de hoje será a 117ª palestra virtual do Centro Espírita Caminhando para Jesus. E hoje teremos novamente a nossa querida irmã Cris Mascarenhas, que está retornando à nossa casa, trazendo uma palestra com um tema muito atual, extremamente atual, que é o Evangelho e a transição planetária. A palavra está com você, Cris. Boa palestra. Obrigada, para nós, né? Uma alegria estar aqui de novo com vocês, de vez em quando, né? Estamos juntos. Vamos em frente. Eu vou fazer uma apresentação aqui de tela para vocês, certo? Ótimo, perfeito, né? Vamos falar do Evangelho e a transição planetária. Aí aqui tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu trouxe aqui Eclesiastes porque a gente vê que esses ciclos que acontecem, né? Na história da Terra, da gente, são desde sempre, não é nada novo. Né? É algo que faz parte, realmente, do processo natural da Terra. Aí Manuel Filomeno diz o seguinte: estamos no limiar da grande transição, em que nosso planeta passará da condição de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Né? Então, se alguém tinha dúvida, será que estamos? Começou em 1400, começou desde que o Cristo esteve aqui, começou desde sempre, né? O processo de regeneração, mas realmente houve uma aceleração e a própria pandemia foi um acelerador disso, né? É que só para a gente lembrar, né, as possibilidades da gente, mundo primitivo, destinado àquelas primeiras encarnações, os nossos, né, expiação e provas, espíritos endividados, né? Lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação, né? A prova é o que você tem, é o dever que você tem de fazer do que aprendeu. Vou agora passar pela situação para saber se realmente conseguir assimilar o aprendizado. Os mundos de regeneração, né, onde ainda não é um mundo feliz, mas é um mundo que a gente está unindo forças. Né, espíritos já muito empedernidos no bem, já cansados de sofrer, querem a paz, querem o amor, né, querem a fraternidade. Então, passaram pelas provas, apesar de que o mundo de regeneração ainda tem provas, né, mas não tem expiação, e a gente pode até cair, né, nesse mundo. Os ditosos, que aí já começa o bem, né, sobrepor o mal, e o divino, que são dos anjos, né? Lembrando que não há um determinismo, uma linha, né, uma fronteira, né? Então, por exemplo, entre mundo primitivo e mundo de expiação de provas, há uma infinidade de mundos em situações diferentes. Isso aí é só por uma questão didática,
né, que Kardec organiza dessa maneira. Bom, o que é transição? Quando a gente está numa situação de transição, é uma situação de passagem. Isso quer dizer que várias ordens de espíritos convivem juntos. Então, a gente pensa assim, não, a coisa está descontrolada, tem muito mal, muita barbaridade aparecendo. Sim, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel Filomeno de Miranda, ele nos explica que espíritos recalcitrantes no mal, com alto nível de brutalidade, né, embrutecidos, eles estão tendo suas últimas chances no planeta Terra. E vão reencarnar ainda. Então, a gente não tem do que se assustar. Isso não quer dizer que está descontrolada a situação ou que estamos retrocedendo. De jeito nenhum, né? Aí a gente vai lembrar o quê? Que a lei de Deus, a lei divina, é uma lei suprema. É uma lei que rege tudo. Ela está acima de tudo. Então, essa lei, ela rege desde o multiverso, os planetas, os países, as cidades, os bairros, as casas e os nossos corações, né? É uma lei geral. Então, tudo passa pelos processos da transição. A lei da evolução, de progresso que tem que existir. Então, a gente vê também o planeta fisicamente, a questão geológica mesmo, ele se adaptando. Né? A gente vê, por exemplo, o cinturão de Focos, a gente chegando lá, né, perto de Alcione, porque Alcione é um dos planetas que já está enviando, né? O Oswaldo Pereira Franco disse que já encontrou alguns nas viagens dele por aí, de espíritos desse planeta que estão aqui para ajudar a gente a dar esse empurrão, né? Esse pontapé para a gente avançar. Então, nós vimos acontecimentos como dilúvio, tsunami, né? No Haiti, as barragens de Minas Gerais, a gripe espanhola, que a gente sabe que não é espanhola, é a influenza, né? Na época, só a Espanha que divulgou, e aí a Espanha ficou com essa fama, mas na realidade era a influenza só, né? Que inclusive foi quando o Eurípides Barçanufo desencarnou, mais ou menos em 1900, 1901 e 2, aproximadamente. E aí a gente já vê que não é simplesmente quem desencarna por Covid, é uma expiação, ou não volta mais. Não, não é isso. O Eurípides, por exemplo, quando estava lá no hospital, muito próximo da sua desencarnação realmente, ele recebe a visita de Maria Santíssima, a pedido de Jesus. E ela vai dizer para ele o seguinte, olha a gentileza do Cristo. Ela diz, Eurípides, você quer continuar na carne ou você quer, na espiritualidade, continuar uma obra que você precisa terminar, que não está acabada? E era o hospital, né, que estava falando. E aí ele diz o que Maria Santíssima disse também, né, quando soube do anúncio, quando recebeu o anúncio da vinda do Cristo, que ela iria ser mãe dele, ele disse, faça-se em mim a vontade do Pai. Então, ele opta por desencarnar, né, para dar continuidade ao hospital dele, que ele tinha iniciado já, né? Então, nós vimos aí a questão intelectual brigando com a moral, né? A gente estava comentando quase agora, no backstage, o quê? Como essas vacinas surgiram rápido, a interferência da espiritualidade, mas também da tecnologia, né? O desenvolvimento no pós-guerra que nós tivemos, né? Sempre essas transformações físicas, mas há a necessidade de uma transformação moral, há a necessidade de a gente aprender com a pandemia. Muitos vão sair da pandemia sem ter aprendido a lição. O que a gente aprende? Primeiro, humildade. Muitos estão vendo que, apesar de mentes brilhantes, de governos que manipulam, que dominam pelo poder, acima disso tudo veio a vontade de Deus. Não que ele quisesse que a gente passasse por isso, né? A gente passa porque é uma consequência dos nossos equívocos. Nós mesmos, com nossos pensamentos, com os nossos atos, com os nossos sentimentos,
vamos gerando, plasmando toxicidades, vírus, micróbios, nós mesmos vamos fazendo isso, né? Então, a solidariedade é um aprendizado, né? A globalização, né? Amar o próximo. E aí a gente lembra o seguinte, no hebraico, que é a língua da Bíblia, amar não é um sentimento, significa cuidar do outro. Olha a questão da alteridade, né? Você reconhecer que o outro existe. O outro existe. Tem sentimento, tem vontade também, né? Tem seus pensamentos, suas opiniões. Isso é alteridade. Então, no hebraico, amar é cuidar. E aí a gente ama depois que cuida. Eu não vou amar quem não conheço, mas a partir do momento que eu me relaciono com aquela pessoa, que eu ajudo, que eu faço algo, que eu tenho um contato, isso aí é que surge o amor, né? E também uma das palavras que a gente mais encontrou em 2020 é gratidão. Porque realmente acordar sem estar com vírus, estar com saúde, começou a ser motivo, de fato, de agradecer, né? Pela condição de saúde, muito melhor do que outros. Então, olha só, o que é que nós estamos tendo numa fase de transição planetária? Intercâmbio, chegada de grandes espíritos para acelerar, para ajudar nessa evolução, como nós fazemos, necessidade de uma ambiência favorável. Então, se nós... O que foi que aconteceu ano passado? Né? O vírus deu uma trégua, porque a gente vinha controlando, vinha se esforçando, e eu lembro de uma live de Divaldo dizendo que ia piorar. Eu assisti essa live. Aí eu fiquei, meu Deus do céu, vai piorar, o vírus estava tão controladozinho, rapidamente. 2 meses depois, né? E agora nós estamos convivendo nessa situação, né? Então, precisa de uma ambiência favorável da gente mesmo, de atitude, de responsabilidade, para que as coisas fiquem mais aceitáveis, que a gente possa conviver melhor, né? E aí vem um aspecto cíclico, porque não é fim de mundo, são ciclos que se fecham naturalmente, né? Então, vemos aí, no século V antes de Cristo, né, Sócrates, Aristóteles, Platão, aí vem Jesus com a filosofia, aí vem Jesus para trazer a base da transformação do mundo. Lá no livro Quando o Amor Veio à Terra, de Djalma Argola, ele fala isso no prefácio, né? Que muitos governantes, reis, trazendo formas de governo, de legislar, na intenção de fazer com que os países, as cidades evoluíssem, crescessem, nenhuma forma sustentável. A única proposta sustentável foi a do Cristo, é a dele, que é a de transformar o homem, não o ambiente. Ele transforma o homem se transforma e ele muda todo o ambiente ao redor, né? Aí vem século VIII, São Francisco de Assis, aí, né, uma intenção de lembrar o amor. Então, nós vemos, por exemplo, na época que São Francisco de Assis veio, a condição dos espíritos, a brutalidade, a barbárie estava pior do que na época do Cristo, quando ele veio. Então, ele veio numa situação realmente desafiadora, né? Mas vem o século das luzes, século XVIII, vem o Espiritismo, depois a gente vê no século XX, Chico Xavier, sempre umas mensagens fortes de amor, né? E a gente lembra o quê? Daqueles espíritos de capela, da constelação do Cocheiro. Mesma situação, né, de hoje. Espíritos que precisavam, para se reerguer, para voltar para a sua casa original, o paraíso perdido deles, né, a saudade que eles sentiam, sem saber do que, dos entes queridos em outros planetas, vieram com a proposta de trabalhar para o Cristo, ajudar na evolução, se ajustar com as leis divinas, com suas dívidas, sanar suas dívidas para poder voltar para os seus planetas. O que a gente está querendo dizer aqui é o seguinte:
Nós nunca vamos nos separar dos nossos afetos. Nunca. A ligação é por amor, não importa onde esteja, em que planeta, em que país, né? Nós sempre vamos reencontrar. Aí Leon Denis diz o seguinte: o espiritismo não dogmatiza, não é uma seita, nem uma ortodoxia, é uma filosofia viva, patente a todos os espíritos livres e que progride por evolução. Então, o espiritismo vem despertar a questão da espiritualidade. Não importa se com o nome de energia, com o nome de natureza, com qualquer nome que seja, de qualquer religião, de qualquer agrupamento, mas é o ideal e a questão da espiritualidade, da humanização, né? A verdade não está com os homens, mas entre os homens. Então, o espiritismo não é a religião do futuro, é o futuro da religião, como nós sabemos, né? Que está lá na Gênesis. E as pessoas vão se juntar pelos ideais, pelas causas que têm afinidade. Então, por exemplo, alguém se junta com um grupo que defende causas animais. Ali não importa mais a religião. Nós vemos cada vez mais essas barreiras sendo derrubadas, né? Digamos assim. Gente, o princípio das dores, né? Quando são esses sinais? Aí a gente vai lá no sermão profético de Mateus. O princípio das dores. Ó, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os discípulos, em particular, dizendo... Essa passagem aí é depois que Pedro elogia as pedras do templo e Jesus diz que não ficará pedra sobre pedra. Que até foi ligado também à questão de Jerusalém ter sido destruída 70 anos depois, né? Que o mestre tinha ido também. Mas olha, aí o que é que diz? Dize-nos quando serão essas coisas. Eles ficam preocupados. E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E assim, em nome do Cristo, muitas mortes, em nome de Deus, sentenças, fogueiras, atrocidades, torturas, né? E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Não é o fim, é o ciclo. É um ciclo que se fecha, né? Aí, na questão 728 do Livro dos Espíritos, né, Kardec pergunta, é lei da natureza a destruição? Eu tive tanta dificuldade para entender isso quando eu comecei a estudar o Livro dos Espíritos. Preciso é que se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chama destruição não passa de uma transformação, que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. E aí, é verdade que nós, ainda, se não formos empurrados, a gente não sai do lugar, a gente não quer mudar. Nós temos uma tendência a manter o status quo. Isso vem desde os primórdios, né? Quando a gente não queria gastar energia, porque não sabia como é que ia sobreviver. Nós já passamos, né, dessa fase, mas ainda temos esse pensamento, ainda temos isso muito forte na gente, né? Da gente deixar as coisas como estão, até quando elas estão ruins, inclusive. Por quê? O medo do desconhecido. Isso aqui pode estar ruim, mas eu já sei como é. A gente escuta tanto essa frase. Não vou trocar, digamos, quer se separar. Não vou me separar porque esse marido eu já conheço mesmo, todos os defeitos, mas já conheço, já está acostumada. O outro vai ter outros defeitos diferentes, né? Um emprego também, né? Vou ficar aqui mesmo, já estou acostumada e tal. Então, a gente... isso chega a ser uma providência divina. Essas catástrofes que acontecem, para que a gente se mexa, para que a gente use a inteligência, para a gente melhorar a vida da gente, em termos de conforto, de qualidade de vida. Se a gente não tiver no desconforto, não for provocado, dificilmente a gente sai do lugar.
Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são os princípios das dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Né? Isso aí são aqueles que justamente foram perseguidos por conta do Cristo. Né? A gente lembra dos mártires, que sofreram a intolerância religiosa. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros. Aqui ele está falando especificamente do nazismo, onde pais entregavam filhos, às vezes quando o filho tinha algum defeito, por conta da eugenia, né? Achava-se que a raça tinha que ser limpa, tinha que ser perfeita, e acontecia isso, e até os pais entregarem os filhos. E surgiram muitos falsos profetas e enganarão a muitos. Aí ele não está falando só, apesar de que já teve um que veio e disse que era o Cristo, né? Jesus Cristo. Mas ele não está falando especificamente só disso, não. Que deuses nós cultuamos? Nós cultuamos os deuses da beleza, da vaidade, do materialismo, consumismo, ambição, deuses materiais, juntar, né? Carro, casa, o que tem. Então, tudo isso são deuses que a gente cultua. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aí eu cuidado, porque a gente tem que ter uma fé robusta, uma confiança, um ânimo. Né? Não é do Cristo derrota. O plano do Cristo, ele sempre vai dar certo. O da gente é que está errado. Então, nós fazemos parte desse plano. Se a gente mesmo que faz parte, que tem um conhecimento, a gente não acreditar no Cristo, e a gente ainda, de uma certa maneira, passar isso para outras pessoas, né, que o mundo está perdido mesmo, que desse jeito vai piorar. Então, se a gente começar a passar isso para as pessoas, a gente está trabalhando contra Jesus. Está trabalhando contra. A gente tem que trabalhar a favor, tem que ajudar, né? E nós, espíritas, temos que ter muito cuidado com isso, porque recebemos muita informação, não por privilégio, né? Sabemos disso, não é privilégio, não, pelo contrário. Mas recebemos, né? Porque acreditamos na mediunidade e tantos benfeitores que mandam mensagens, né? Quem aprendeu a confiar em Jesus põe as suas raízes na verdade. São minoria, não, porém, grupo abandonado. Todas as grandes ideias da humanidade surgem em pequenos núcleos, que se alargam em gerações após gerações. Então, Joana de Ângeles está dizendo o seguinte, não é para a gente se preocupar com quantidade, igreja com muitos fiéis, não. Essas ideias, essas verdades, normalmente assim, elas aparecem em vários lugares, núcleos, que vão sendo inspirados pelos espíritos. E aí eles vão aumentando, e aí eles têm vida longa, eles são mais sustentáveis, até que sejam maioria, né? Então, nesse sermão profético, Jesus finaliza assim, ó, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Yeshua, o nome de Jesus, significa salvação. Salvação moral, não salvação material, né? De guerra, essas coisas. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, está lá na Gênesis, né? E então virá o fim, que é o fim do ciclo, né? Pequenos grupos de servidores verdadeiros do evangelho, no silêncio da renúncia, levantando os pilotis sobre os quais será erguida a nova era. A gente pensa que está fazendo pouco, a gente não tem ideia da proporção do bem que a gente faz. Então, o que pode parecer uma coisa muito simples, uma campanha no centro pequena, entregar, sei lá, 5 cestas no mês, 10 cestas no mês. Aí pode achar, não, é pouquinho e tal. Quantas pessoas
vão ser beneficiadas. Quantas pessoas, por conta daquela comida, vão poder estudar melhor? Vão ter um futuro melhor por conta disso. Então, nós não temos a noção do bem, a gente pensa que o bem é pequeno, né? Que ele não se multiplica, ele se multiplica sim. E a gente sabe o quê? Que os espíritos bons, eles vivem à espreita, né? Vivem à espreita de qualquer movimento, de qualquer intenção no bem, para ele potencializar, para ele encaminhar as pessoas certas, para ajudar, para facilitar. Estão sempre alertas. Assim como a gente também. Se a gente consegue se manter numa boa vibração, bons pensamentos, nós estamos abrindo brechas para que esses espíritos bons ajam na gente. Eles vão potencializar uma resistência, uma coragem, uma fé, uma paz. E aí o sermão continua, fala da grande tribulação, né? Quando, pois, virdes que é a abominação da desolação de que falou o profeta, aí ele diz que quem está no lugar santo, né, lê que entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. O que é que ficava no monte? Eles achavam, né, naquela época, que quanto mais para cima, mais perto de Deus. Então, Jerusalém era uma cidade alta, né, e ela tinha um significado de elevação espiritual. Então, quando vê isso, os que estiverem na Judéia, Judéia tinha um significado material, e era mais baixo. Então, se eleva, né, tenta se elevar espiritualmente, para poder acompanhar, né? Quem estiver sobre o telhado, não desça para tirar coisa alguma. Ou seja, aqueles que estão um pouquinho mais alto, aqueles que sabem um pouquinho mais, os líderes religiosos, os dirigentes do centro espírita, né? Que conhecem mais a informação. Por isso que ele diz sobre o telhado, porque naquela época era do telhado que se fazia um comunicado importante, uma palestra, né? Era dali da varanda. Não desça, ou seja, não volte, né? Não dê um passo para trás, resista às questões materiais, às questões do dia a dia, mundanas, né? Tenta continuar lá, no terraço, elevado, né? Porque é uma situação de prova, então é uma situação difícil, realmente. Quem estiver no campo, não volte atrás para buscar suas vestes. A mesma coisa, as coisas materiais, né? Existir na fé. Aí fala, ai, das grávidas, né? Isso aqui ele se refere a aquelas mulheres naquela época de Hiroshima, Nagasaki. As próximas gerações ainda vieram com problemas de saúde, né? Nós sabemos. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. O inverno é um sofrimento, é a treva, é a noite escura. Então, quando chegar esse momento grave, como nós estamos vivendo agora, com a pandemia, que estejamos fortalecidos. Porque se pega alguém numa fragilidade, num momento desse, é um perigo para a pessoa cair, para a pessoa deprimir, para a pessoa relaxar, abrir a guarda, deixar de vigiar, né? Então, manter-se vigilante, né? Nem no sábado, nem no inverno, né? Ou seja, na época grave, como uma pandemia, e nem no sábado, porque o sábado significa o quê? A distração. Sábado é o dia que eles não trabalham, é o Shabat, né, os judeus. Então, significa a desatenção, desatento, apesar de que é para orar, né? Mas é um dia que a gente sabe que, do ponto de vista moderno, material, naquele dia, quantos, em vez de orar, estão sem fazer nada, distraídos. Joana de Ângeles traz muito isso para a gente, né? Diz que nós vivemos distraídos com as nossas ocupações, com nossas futilidades do dia a dia. E por isso não prestamos atenção na mensagem e o quanto ela é atual, ela precisa ser observada, né? Ela ainda completa que muitos de nós nos deslumbramos com a mensagem do Cristo, nos encantamos,
que realmente é poética, é bonito, toca o coração, né? Nós conhecemos essa mensagem. Mas são poucos que se unem a essa mensagem, levam para a prática e fazem obras e dá frutos, né? A maioria se encanta, mas acha bonito, fica por isso mesmo. Depois passa o encantamento, né? Volta para a sua vidinha normal do dia a dia, né? Aí fala que esses dias seriam abreviados, né? O tempo passando rápido. Passa rápido porque tanta coisa acontecendo, né? Mas, por causa dos escolhidos, serão abreviados, aqueles que estão trabalhando para o mundo. Então, aqueles que estão, apesar de tudo, no trabalho, perseverando, espalhando esperança, equilibrados, calmos, sem desespero, esses que são chamados aqui escolhidos. Os escolhidos são os que já estão elegíveis, já têm condições. Esses é que vão sustentar a atmosfera, sustentar uma vibração positiva, e assim, nesse trabalho, junto com Cristo, ajudar na regeneração, ajudar na vibração do planeta, né? Então, em obras póstumas, Kardec diz o seguinte, ó, no momento de transição, ele dá um alerta para a questão da loucura. E aí é quando a gente fala justamente, que a gente comentou no slide anterior, se a pessoa está invigilante e entra numa situação dessa, ela se agrava N vezes, né? Então, aqui a loucura realmente pode se estabelecer ao ponto de virarem, serem riscados do número dos vivos sem morrerem. O que é isso? Lembra em Jerusalém, quando os leprosos, por exemplo, aqueles que viviam à margem, eles eram riscados dos livros dos vivos. Então, por isso que Jesus, às vezes ele curava e dizia, vá nas autoridades, para justamente se apresentar, para dizer que está vivo e voltar para aquele livro. Voltar a ter o nome inscrito no livro dos vivos. Então, esses que está falando aqui, se a gente trouxer para a realidade da gente, eles estão vivos, não vão ser riscados do livro, obviamente. Mas eles estão como zumbis, alheios, ou então desesperados mesmo, fora de órbita, né, com a situação. E aí, Divaldo Pereira Franco, nesse livro, né, No Rumo do Mundo de Regeneração, eu vou ter até o livro errado, viu, gente? Desculpa, eu vou ter Transição Planetária, que é do mesmo autor, mesmo de Divaldo também, né? Psicografia dele. Mas é o seguinte, ele chama a atenção da gente para obsessões coletivas. Ele diz que está se travando uma verdadeira luta entre os cristãos, entre aqueles que seguem o Cristo e aqueles que não querem ver a obra estabelecida. Olha só que coisa interessante. Diz que esses espíritos que travam luta contra o Cristo, eles sabem que vão perder. Eles têm consciência. Mas eles querem perturbar. Olha só. E aí, quem mais sofre com isso? A gente mesmo, quando está invigilante, né? Então, as obsessões, a gente pode ver que estão aparecendo grupos com ideias fixas, com ideias estranhas, né? Levantando teses assim, sem necessidade. São as obsessões coletivas que estão acontecendo. E outra, nesses hospitais onde estão os pacientes com Covid, neles existem caravanas, né? Que desceram, que estão aqui na Terra, e que estão amparando tanto aqueles que estão desencarnando de Covid, quanto amparando os familiares, por conta da separação brusca, e também ajudando no tratamento daqueles que estão hospitalizados. E eles dizem que tem uma multidão de espíritos nesses hospitais, tentando obsediar todos aqueles pacientes, para levar à morte mesmo, para que eles desencarnem e se desesperem,
né? Então, é uma situação bem atípica, né? É meio que assim, estão jogando a última carta, dando a última cartada, ver o que é possível, né? Então, é possível observar o quê? A gente ficar atento para o que a gente está sentindo, pensando. Nós estamos mais sensíveis, com a maior sensibilidade para tudo. Nós estamos mais irritados. E aí a gente tem que prestar atenção no seguinte, a obsessão é uma coisa sutil. Às vezes, ela está muito clara, uma mudança de comportamento que a gente observa, né? Uma oscilação de comportamento. Mas a obsessão, o Alírio Cerqueira, inclusive, ele sempre fala muito isso e nos alerta para isso. Prestar atenção nas pequenas irritações, numa preguicinha, numa má vontade, numa ideiazinha fixa, porque é sutil. Começa pequenininha sem a gente perceber. Aí a gente, por não perceber, ou não dar importância por ser algo simples, a gente acha que às vezes é, sei lá, um cansaço, alguma coisa assim, a gente não cuida, não vigia, não ora, e aí ela vai se fixando, né? E aí fica mais difícil. Comportamento muito que está sendo visto agora. Alguns desdenham o negacionismo, né? E outros estão se entregando aos prazeres, com esse mesmo pensamento. Não sei como é que vai ser, o que vai acontecer, e depois, se acontecer, eu vejo o que é que faço, e aí se entrega realmente, né, aos prazeres, não consegue cumprir as regras sociais, as determinações do governo, para a nossa própria proteção. Ataques espirituais, especialmente aos cristãos e médiuns. A gente tem que observar isso também, o que é natural, porque o que eles pensam? É muito mais difícil e mais trabalhoso ele obsediar cada frequentador do centro, imagina. Ele vai logo na tribuna, é um lugar que eles gostam muito de ir, porque o palestrante é um influenciador, ele tem uma responsabilidade grande, ele está falando para muita gente. Então, tribuna e médium são os preferidos, são os alvos. Então, essa luta está sendo travada, mas em contrapartida, gente, esses espíritos que desceram em caravanas, são muitos, inspiram os cientistas, a rapidez que saiu a vacina, inspiram os políticos, a gente pode até pensar que não, mas a coisa poderia estar pior, inspiram os políticos também, e também eles têm um livre-arbítrio, não necessariamente vão atender, mas eles estão nesse trabalho, né? E também desenvolveram novas técnicas de desobsessão. Olha que coisa interessante. Justamente por conta dessa característica de obsessões coletivas. Então, novas técnicas também estão aprendendo, né? Supercultura e calamidades morais. Recursos da alma. Não basta juntar valores materiais para a garantia da felicidade, né? O materialismo está muito presente atualmente. Isso é muito ressaltado nessa obra, No Rumo do Mundo de Regeneração, porque nós nos voltamos totalmente para as coisas materiais, em detrimento das espirituais. Lógico que nós precisamos cuidar das materiais, mas qual a prioridade? Tomar cuidado com isso. Então, esse é um ponto crucial, a questão do materialismo, né? E aí ele fala justamente, avançam as duas calamidades morais do materialismo. Veja que interessante, isso está aqui no Recurso da Alma, isso aqui é no livro de Emmanuel, e agora no de Filomeno de Miranda, a mesma coisa, né? Nosso problema, materialismo. Corrompendo-lhes as forças. O suicídio e a loucura, ou mais propriamente, a angústia e a obsessão. Porque a gente vai para o materialismo, a gente perde o sentido de existência. A gente fica com um vazio existencial. Porque o que é material é perecível, não dura, sempre vai acabar, sempre vai ser um momento.
sempre vai ser algo imediato, mas que passa logo também. Perde o valor completamente, minutos depois, às vezes, por incrível que pareça. Não é sustentável. O que é perene, o que nos sustenta, é o que é espiritual, é o amor. Porque onde é que nós estamos? Todos mergulhados no hálito de Deus, no fluido cósmico universal. E ele é feito de amor. Então, é de nossa natureza sermos sustentados pelo amor. Então, quando a gente começa a desprezar essa questão e ir para o materialismo, nós vamos, de uma certa maneira, nós começamos a entrar numa condição, numa situação de adoecimento. É tanto que chega a isso, loucura, suicídio, vindos da angústia e da obsessão. Aí aqui tem o Livro dos Espíritos, falando sobre o progresso moral, né? Se acompanha o intelectual. Decorre, né? Decorre texto. Pode ir ali evoluindo, né? Juntinho, mas o natural é que realmente a evolução intelectual se estabeleça para a gente poder discernir, né? A mensagem do Cristo, como diz Alcione no livro Renúncia, de Emmanuel por Chico Xavier. A mensagem do Cristo, primeiro, ela é orientação, ela é remédio para todos os males, em qualquer tempo. Os espíritos superiores, na dimensão espiritual, estudam Jesus até hoje. A vida dele. Olha só. Então, a gente tem que prestar atenção nisso. Então, o que Alcione diz? Que a mensagem do Cristo imortal, ela precisa ser conhecida, eu preciso conhecer, saber. Ela precisa ser refletida, aí eu vou pensar sobre a lógica, né? Vou entender a lógica do que ele falou, tipo uma parábola. Tem que ser sentida, ela tem que tocar o meu coração, eu tenho que fazer um link com a minha realidade, ou então com aquele personagem que era um avarento, esse personagem está dentro de mim também, então tem que ser sentida e tem que ser vivida. Senão não adianta. Então é bom a gente sempre ter isso em mente. E aí, mensagem consoladora, bem-aventurados os aflitos. As bem-aventuranças são as promessas do Cristo. Observem que são promessas que saem do materialismo para o espiritual. Bem-aventurados os aflitos, né? Os injustiçados, preocupações materiais nossas, preocupações desse mundo que estamos encarnados, preocupações mundanas. E aí o Cristo promete as espirituais. A calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrestre, da confiança no futuro. Olha, a confiança no futuro, eu saber que tem um futuro e que o que eu estou vivendo hoje não é para sempre, não é eterno. Isso dão ao espírito uma serenidade, que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Então, manter a minha calma, confiando de que isso é transitório. Isso também vai passar, como diz Maria de Nazaré. É um momento, né? Confiar em Jesus, que Jesus está na terra. Também é dito isso, ele está na terra com a gente. Ele disse o quê? Meu pai trabalha e eu trabalho até hoje. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. Então, Jesus não está como algumas figuras que a gente encontra no Google, né? É tão interessante, está o planeta, tem essas imagens, né? Está o planeta Terra e Jesus, assim, ou sentado em cima do planeta, ou como se estivesse observando o planeta. Mas ele está no planeta e trabalhando junto de nós, socorrendo os aflitos, os que estão mais precisando. Esses são os preferidos, né?
A dor é uma lei de equilíbrio e educação, Leon Denis. É necessária. Tudo tem uma resposta, tudo tem um motivo e um propósito. Que nós encarnados, com um véu do esquecimento, não lembramos, mas tem. Com certeza, né? E aqui em obras póstumas também, aí está a meta, meus amigos. Por demais aguerridos, são os campeões. Olha só que coisa linda. Quem diz isso é um médium lá, de 1866. Comunicação particular, ele não se identifica, Senhor D, né, em obras póstumas. Aí está a meta, meus amigos. Ele está falando para os espíritas. Por demais aguerridos são os campeões. É perseverar até o final. Atletas do Cristo, Paulo de Tarso traz isso, peleja na fé. Ele fala dos atletas do Cristo. E aí eu queria trazer uma metáforazinha para você, para nós, na realidade. Quando a gente vê naquelas corridas, naquelas maratonas, às vezes vêm os atletas perto da linha de chegada, caem, tropeçam, uma parte do corpo não responde mais. E aí o que acontece? Aquelas pessoas que estão assistindo, elas começam a gritar palavras de incentivo, a aplaudir, a incentivar, a tentar quase botar nos braços, né, aquela pessoa. Muitas vezes, alguns participantes também ajudam o concorrente a chegar, a atravessar a linha. O que é isso? Isso é a gente, já no final, né? Os trabalhadores da última hora, né? No final, já cansados, realmente, tropeçando, os joelhos, né? Desconjuntados, como diz Paulo, mas firmes, continuando, não desistindo. E aí nós somos ajudados. Muito mais do que pensamos e do que merecemos. No finalzinho ali, no final, a gente acha que não aguenta mais meia hora, não aguenta mais um ano, mas a gente segura firme, com fé, e vai passando, porque aí a gente é ajudado, né? Então, é mais ou menos isso. Mas aí ele diz mais ainda, Deus escolheu a nata dos seus combatentes, e a vitória é alcançada para a humanidade. Rejubilai-vos, pois todos vós que aspirais à felicidade e que desejais participem dela os vossos irmãos, né? Não só para a gente, para todos, como vós mesmos. O dia chegou, essa é a oportunidade. Quer ser feliz, quer evoluir, quer galgar um degrau, essa é a oportunidade. Agora, o testemunho. E aí a gente vai levar conosco alguns irmãos. O dia chegou, a terra trepida de alegria, porquanto vai assistir ao começo do reinado da paz que o Cristo, o Divino Mestre, prometeu, reinado cujos fundamentos ele desceu a assentar. Então, olha só, como o nosso olhar é negativo, é pequeno, é curto, quando a gente amplia para um olhar espiritual, a espiritualidade está feliz, está alegre por a gente estar tendo a oportunidade do testemunho, né, de estar nessa fase que a gente já está aqui, ó, pertinho, próximo desse mundo de regeneração, né? E os últimos, né, serão os primeiros no próximo, né? Como a gente já disse, né? Então, a gente lembra de uma orientação que foi dada para Kardec, ó. Quando se faz preciso que todo espírita concentre suas forças para a luta, pensas que seja do teu dever de voltar às tuas? A gente tem que se proteger também, através da oração, da meditação. A gente precisa cuidar da gente, para cuidar do outro. Tem que ter essa clareza também. Não querer também abraçar o mundo, fazer algo que vá prejudicar a gente, porque não adianta. Eles querem a gente inteiro. A gente tem que estar bem. Né? Isso aqui é que foi a orientação dada para Kardec. Isso aqui, Kardec queria o seguinte, ele queria pedir demissão de um dos empregos dele por conta de alguma obra que ia começar a escrever. E os espíritos, ó, não peça, continue no seu emprego, porque ele
e a exaustão, né? Trabalhando para o Cristo. Como Paulo de Tarso, né? Aquela ânsia de servir ao Cristo, né? De uma maneira exagerada. E aí a gente pergunta, qual sua pandemia pessoal? Existe uma pandemia muito mais difícil, muito mais grave, muito mais perigosa, que está dentro de nós. Não a que está aí, fora. Se eu estiver bem, pode estar havendo um terremoto do lado de fora, mas eu não perco o equilíbrio. Mas se eu não estiver bem por dentro, não precisa de muita coisa também para eu entrar no desespero, né? Então, continuar o trabalho de reforma íntima da gente, o mais rápido possível, né? O que eu posso mudar, né? Uma coisinha só. O que eu posso mudar? Eleger uma, que a gente consegue mudar tudo de uma vez só. Eleger uma. Isso aqui eu vou me esforçar nisso. Todas as viagens são lindas, mesmo que as fizeres nas ruas do teu bairro. O encanto dependerá do estado de tua alma. Se você está bem, o resto está bem, né? E a gente vai... Por que a gente não consegue ficar 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sei, dentro de casa? Não era para ser o contrário, a gente não suportar ficar na rua? Né? Onde está o seu coração? Então, seu coração, o coração da gente não estava em casa. Estava em outro local qualquer, ou nenhum, né? E aí eu vou encerrar aqui, que eu já estou vendo que o meu tempo está curto, lembrando a parábola da rede. Fazer um resuminho, né? Lembrando que naquela época de Jesus, como é que se pescavam? Em arrastão. A rede, ela tinha 2 metros de largura e 100 de comprimento. Então, amarrava ela na beira da praia, jogava e um barco puxava a outra parte dela. Ou então 2 barcos puxavam. O que acontecia? Vinha todo tipo de peixe, os bons e os ruins. E aí Jesus fala que os anjos do Senhor fazem essa divisão, vão separando o peixe bom e o peixe ruim. O peixe bom põe no cesto e os ruins devolvem para o mar. Naquela época, os judeus, eles estavam lá em Levítico 10:11, se não me engano, que eles não podiam comer peixe com barbatana e com escamas. Não poderia, era proibido, era o peixe ruim. Mas vinha tudo junto. Então, o que eles faziam? Colocavam nos cestos bons e os outros eles devolviam para o mar. O mar tem o significado da parte material da vida da gente, né? A água e o espírito. O espírito é o espírito e a água é o corpo, é a parte material. Então, significa que mesmo aquele peixe que não está bom, não é útil para consumo, ele vai ser devolvido para o mar, ele vai ser devolvido para o mundo material, ele vai reencarnar. E aí, esses que não são bons vão ser lançados na fornalha de fogo. O que é isso? O que significa o fogo? Purificação. Haverá pranto e ranger de dentes. Sofrimento. Então, esses que vão ser convidados a sair do planeta, que não estão na mesma vibração, não vão desaparecer. Mas eles vão enfrentar outras situações, vão ter outros desafios, outras oportunidades para poder continuar e evoluir. É uma parábola muito parecida com a parábola do joio e do trigo, né? Que faz a separação do joio e do trigo. Bom, aí Jesus explica, né, que assim será na consumação dos séculos. A consumação dos séculos são os ciclos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, né? E lançá-los-ão na fornalha. E aí essa parábola, gente, ela tem 2 conotações. Primeiro, é levar a gente a pensar: eu estou sendo um peixe bom, útil para consumo? Será? E será que dentro de mim tem um peixe bom e um peixe ruim também? É uma outra leitura, né? Então,
Essa é uma leitura que a gente faz. Mas outra, essa parábola também é uma advertência. Ela quer dizer o quê? Você que já recebeu a mensagem, a gente, que já conhece um pouco mais os líderes religiosos, né? A gente tem condições de ser aquele que separa os peixes também. A gente pode, ao mesmo tempo que vai separando esses peixes dentro da gente, o bom e o ruim, a gente pode também ir auxiliando, sendo pescadores de homens. É esse o convite de Jesus. O que seria isso? É a gente não só passar a mensagem do Cristo, mas a gente viver, a gente exercitar, a gente dar o exemplo. Então, nós somos convidados, nós, os escribas, ele fala em escribas. Quem são os escribas? São aqueles que já têm conhecimento. Os escribas sabem escrever. Eles conheciam a Torá, tudo. Então, vós que aqui és escribas, na parábola Jesus diz, age como o senhor da casa. O senhor da casa quer o quê? O senhor da casa traz tudo de bom para dentro de casa. Ele tem interesse que a casa esteja bem, que as pessoas da casa estejam confortáveis, né? Ele entrega os tesouros que ele tem, aí no caso a gente vai interpretar como tesouros da alma, para as pessoas que estão na casa. Então, nós precisamos, sim, muito, de caminhar muito ainda, de melhorar, de nos transformarmos, mas nós já podemos, sim, também sermos aqueles a contribuírem com a instalação do reino de Deus na Terra, que é no coração da gente, né? Não é, na Terra no sentido de no mundo, mas também de ser no coração de todas as criaturas. É isso, gente. Muito obrigada pela companhia, pela oportunidade, né, do estudo. Faltam 2 minutinhos, estou acabando bem na hora, né, Douglas? Estou olhando para Douglas aqui. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. E até a próxima, né? Outra oportunidade a gente se encontra novamente. Se Deus quiser, iremos nos encontrar em breve. É muito interessante, muito interessante essa parábola da rede e a interpretação que você deu. É muito interessante mesmo, né? É que possamos, então, que nessa separação sejamos separados como o peixe bom, né? E não com aqueles que irão chorar e participar do ranger dos dentes, nossos companheiros, irmãos, que irão encarnar em outro orbe para auxiliar no seu desenvolvimento. Não como uma punição, porque Deus não pune ninguém, mas como uma forma de, através do sofrimento, através da luta regenerativa, eles possam superar suas deficiências e retomar o seu processo de crescimento espiritual. É muito interessante essa parábola, nos leva a muitas reflexões, né, Cris? E essa é a sétima parábola dessas do reino, é a última. Olha que interessante, ela é a última parábola de número 7, que é o número da perfeição, por conta da criação do mundo, né, que terminou no 7º dia, então tem todo um significado aí, realmente, de assim, olha, por último, estou dizendo isso, tá? Está na hora da separação e vamos agir. E não podemos esquecer jamais que foi tudo dito no mundo judaico, né? Onde o número 7 tem um significado muito importante na Cabala. Plenitude, material e espiritual. Então, tem todo um significado, o 7, na Cabala e na cultura judaica, que é a cultura onde Jesus e os seus discípulos viveram na época em que ele aqui esteve na Terra. Mas, exatamente. Muito interessante, gostei bastante da palestra. Que foi útil. Bom, chegou a hora, né? Então, obrigado por estar conosco mais uma vez. Mas vou aproveitar e pedir para você fazer a prece de encerramento. Vamos sim. Então, vamos nos manter conectados
continuar conectados com o nosso Cristo, Jesus, Deus Pai Celestial, de todos os mundos, de todos os nossos corações. Nós te louvamos, Senhor, pelo teu Filho amado, pelo teu Cristo que se encontra conosco em nossas vidas. Mesmo que às vezes não percebamos, mas Ele está sempre ao nosso lado. Que possamos nessa noite abrirmos o nosso coração, nossas mentes, para recebermos a visita desse amigo querido. Que Jesus habite em nossos corações, em nossa casa mental. Que Ele possa estar conosco, como prometeu, hoje e sempre, até o final dos séculos, dos ciclos. Mas que, sobretudo, nós possamos estar atentos à sua presença diária em nossas vidas. Que assim seja. Que assim seja. Então, com essa prece, permissão a Deus, nosso Pai amado, ao nosso querido irmão Jesus, à espiritualidade da casa, aos nossos mentores, ao nosso anjo de guarda, para encerrarmos mais essa noite de estudos, de palestra do nosso Centro Espírita Caminhando para Jesus. Lembramos que a todos que permaneceremos conectados por mais virtualmente, por mais meia hora, para fazer vibrações por aqueles que estão em tratamento na casa. Até às 9h30 nós estaremos fazendo vibrações por aqueles que estão em tratamento. Que a tua luz, Senhor, esteja conosco sempre. Um abraço e uma boa noite. Beijos a todos. Fiquem com Deus. Um abraço. Muito obrigada. Muito obrigado.